Fala, meus amigos, tudo bem? Direto ao assunto, o Timão praticamente definido para enfrentar o Santos amanhã, 6h30 da tarde, no Clássico, na Neoquímica Arena. Pouquíssimas novidades na equipe titular. Vamos falar também sobre o atacante Yuri Alberto, perto de atingir a melhor marca dele na carreira. E também falaremos sobre o meia, que tem sumido do clube, do elenco, e não tem tido oportunidades. A saída já é dada como certa ao final da temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. E bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, e a gente começa falando sobre o treino deste sábado, né? O treino que define o time para a partida contra o Santos amanhã às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. E o Mano Menezes deve fazer pouquíssimas mudanças na equipe, se fizer alguma mudança. Ele gostou do rendimento contra o Cuiabá, gostou do desempenho da equipe, e se fizer alterações, pode fazer ali na lateral direita com a volta do Fagner no lugar do Bruno Mendes. Essa é uma possibilidade bastante real. Como ele gostou da movimentação no meio-campo com Maicon, Fausto Vera, Juliano e Renato, essa formação deve iniciar o jogo contra o Santos. No ataque, não tem muita dúvida, Romero e Yuri Alberto. Nas laterais, aí sim, uma grande dúvida. O Fábio deve ser mantido na lateral esquerda. Agora, na direita, a tendência é que o Fagner volte, comece a partida como titular no lugar do Bruno Mendes. E aí, claro, dependendo do rendimento do Fagner durante o jogo, o Bruno poderá, num segundo tempo, ser acionado e acabar participando do jogo. No gol, Cássio definido, na zaga, Lucas Veríssimo e Gil. O Gil que nos últimos 2 jogos deu 2 assistências, tanto na partida contra o América, no empate contra o América, e uma assistência no gol da vitória contra o Cuiabá, gol do Ángel Romero. Então o time não deverá ter muitas mudanças, não. Vou colocar aqui na tela para você, para entender aquilo que você acha também. Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos. Maicon, Fausto Vera, o Gabriel Moscardo provavelmente comece entre os reservas. Renato Augusto e o Juliano. E na frente, Romero mais aberto um pouquinho ali pelo lado esquerdo, e o Yuri Alberto, né? E aí o Romero, por que o Romero, né, sendo mantido no time? Além de ter se movimentado bem, ele ajuda muito na marcação ali quando o Fábio Santos está em campo. Então o Romero tem essa característica de ajudar na marcação, e o Mano gosta dessa movimentação dele, gosta dessa entrega do Romero. Está longe de ser um craque, mas é um cara aplicado, um cara que se dedica bastante ali quando está em campo. Então, este é um provável Corinthians para enfrentar o Santos amanhã, 6h30 da tarde, lá na Neoquímica Arena, jogo em casa. E importante, hein, gente? Vale 3 pontos importantíssimos. Ganhou, respira bem aí em termos de rebaixamento. Se perder, o Santos se iguala ao Corinthians e aí a briga fica para o próximo jogo, para as próximas rodadas. Comenta aí o que é que você acha desse time. Dá para enfrentar o Santos? Dá para vencer o Santos? Eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aí embaixo. Bom, vamos falar agora sobre o atacante Yuri Alberto. Ele que está muito próximo de bater uma meta importante pessoal dentro do Corinthians. Tá? O Yuri Alberto, ele é o segundo jogador deste elenco que mais atuou na temporada 2023. O Yuri, ele entrou em campo 56 vezes, só fica atrás do Cássio, que jogou 58 partidas. Então, o Yuri Alberto, mesmo sendo muito criticado, mesmo o torcedor pegando muito no pé, e jornalistas também fazendo críticas ao futebol do Yuri Alberto, muito mais pela falta de gols, né? Porque todos imaginam e entendem que um atacante precisa fazer gols. Claro que o Yuri Alberto deixa a desejar nesse quesito,
Mas é um cara que corre, é um cara que entrega, é um cara que participa bastante, é um jogador que quase não tem lesão. O Yuri Alberto, esse ano, não me lembro, talvez um jogo que ele tenha ficado fora ali por alguma questão física, mas é um cara que não se lesiona, é um cara que raramente fica fora por cartão, apesar de ser um jogador que faz muitas faltas, né? Ele estava figurando entre os 3 primeiros jogadores com mais faltas no Campeonato Brasileiro, mas é um cara que vem contribuindo bastante no sentido tático, né? E o Mano gosta muito disso, ele gosta do jogador também que se aplique bem taticamente. A melhor marca do Yuri Alberto na carreira, e eu já falo do Roger Guedes, a melhor marca do Yuri Alberto na carreira foi em 2021, quando ele atuou 65 vezes. Bom, se ele mantiver aí a sequência dele como titular no Corinthians, ele, até o final dessa temporada, ele vai bater este recorde, tá? Vale lembrar também, claro, que ele tem um jogo, né, pela seleção brasileira, naquele amistoso lá em Marrocos, que ele entrou alguns minutos. Ele tem assistências, né? Hoje ele é um dos líderes de assistências da equipe, ao lado do Fagner e também do Renato Augusto. É um jogador que tem contribuído bastante na questão de assistências. Se não faz muitos gols, né, que é a função do atacante, ele ajuda muito nessa questão de assistências, e nessa temporada ele já deu 8 assistências, repito, empatando ali com o Renato Augusto e com o Fagner. E está muito perto de se igualar ao Roger Guedes, tá? Que é o jogador do Corinthians na temporada com maior participação direta em gols. Tá? Não só marcados, como também de assistência, né? O Roger Guedes, que hoje defende o Al Rayyan lá do Catar, tá bom? O Guedes participou de 23 gols nessa temporada, né? Tem um gol a mais, né? Marcou um a mais do que o Yuri Alberto, que tem 14 bolas e 8 assistências, 14 bolas no gol, 14 gols marcados e 8 assistências. Então ele está muito perto ali de se igualar ao Roger Guedes nessa temporada. É um jogador que vem tendo muito apoio, muito carinho por parte do técnico Mano Menezes e, claro, é titular incontestável hoje, é um titular absoluto no ataque do Timão. Quero saber o que você acha do Yuri Alberto. Roger Guedes, eu sei que todo mundo gostava pelos gols marcados, apesar que muita gente o chamava de fominha. Aproveita o espaço, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar de um meia que tem sumido do Corinthians e deve ser anunciada a saída dele ao final desta temporada. Estou falando do Matheus Araújo, jogador que tem 21 anos de idade e que nos últimos 6 meses, praticamente, entrou em campo 2 vezes. Apenas 2 vezes. Ele jogou com o Luxemburgo 16 minutos. 16 minutos. No empate em 2-2 contra o Inter, lá em maio, e depois jogou 35 minutos na derrota do Corinthians para o Fortaleza em setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Ele já não entra em campo há mais de 40 dias, é um jogador que tem ficado fora da lista dos relacionados, inclusive isso, né? Não é nem que, às vezes o jogador não entra em campo, mas está sempre ali no banco de reserva, sempre à disposição. E nem isso tem acontecido com o Matheus Araújo. É um garoto que esperava-se muito dele mesmo, em termos de rendimento, mas a falta de oportunidades também, e nas vezes em que entrou, não correspondeu. E toda essa situação tem gerado um desconforto muito grande por parte dos agentes do Matheus Araújo, tá? Ele recebeu sondagens, chegou a receber uma proposta na casa dos 3,5 milhões de euros, quase 18 milhões de reais, de um clube português. Foi recusada essa oferta pelo Corinthians, né? Lembrando que o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador, e recusou essa proposta. Agora, recusou essa proposta e o atleta não está jogando. Então é difícil você pegar um valor alto, um valor bom em um atleta que não joga. O Corinthians não tem aproveitado o jogador, e a insatisfação do agente do atleta leva muito a crer que ao final da temporada, na primeira proposta que tenha, na primeira oportunidade, o Matheus Araújo pode sim deixar o Corinthians. Eu quero saber a tua opinião. Você gosta do Matheus Araújo? Acha que ele poderia ter mais oportunidades nessa equipe do Corinthians? Aproveita o espaço, comenta aí. Aproveita.
deixa o like, é importante aqui para o canal, se inscreve também, eu volto às 9 da noite. Já, provavelmente, se tivermos a lista dos relacionados, até agora, na gravação do vídeo não tinha saído, mas comenta aí, deixa a sua opinião, e a gente volta às 9 da noite no 12 em Campo, ao vivo aqui para você. Valeu? Um grande abraço, até mais, tchau!